filme mais indicado do Oscar desse ano e o mais polêmico também, dentro e fora das telas. Mas de que diabos? O que tá acontecendo com Emília Pérez? Pra vocês terem uma noção, a gente tinha assistido Emília Pérez já há algum tempo, já tinha deixado este roteiro pronto, só que a cada dia que ia passando, uma nova polêmica de Emília Pérez ia surgindo, e não só isso, sempre a pior notícia de Emília Pérez era a próxima, um surto. Então a gente arriscou aqui fazer um compilado de todas as polêmicas, vamos tentar explicar esse bafafá todo que tá rolando com Emília Pérez, e a gente, obviamente, vai falar do filme aqui também. Para contextualizar, Emília Pérez conta a história de um dos chefes dos maiores cartéis no México, que é uma pessoa extremamente fria, cruel, muito rica. E aí essa pessoa resolve fazer a transição de gênero, virando Emília Pérez. E então essa pessoa se transforma em uma ativista com as famílias dos desaparecidos, que no caso, esse mesmo chefe de cartel ajudou a desaparecer. Enfim, a Emília Pérez, ela é interpretada pela Clara Sofia Gascon, que é uma atriz trans. A gente tem a Zoe Saldana, que faz a advogada, que ajuda toda nesse processo de transição. Temos a Selena Gomez, que faz a ex-mulher e depois, enfim, vira atual, fica ali morando na mesma casa, enfim, de Emília Pérez. Mas vamos começar do começo, toda essa polêmica. Lá atrás, no Festival de Cannes, esse filme foi super aclamado pela crítica. Assim, ele teve umas críticas meio divisivas, mas ele acabou ganhando o prêmio do júri. Todas as atrizes ali, essas que eu citei agora, ganharam o prêmio de melhor atriz, dividiram o prêmio de melhor atriz, ganhou o melhor diretor. Então, assim, até aí tudo bem. Aí você fica perguntando por que esse filme causou tanta polêmica. Então vamos lá, vamos para as polêmicas, que eu sei que é isso que você quer, é isso que você estava esperando. Começando por onde? O diretor é um francês. Ah, pô, Fábio, é um francês. E o que tem ele ser um francês? Ele fala espanhol? Não fala espanhol. Ele gosta da língua espanhola? Também não gosta muito da língua espanhola. Ele conhece o México? Ele falou o seguinte sobre isso. No, pas tant que ça. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Então, ele decidiu gravar na França, afinal ele já conhecia o México da cabecinha dele. É óbvio, ele já sabia como é que era o México, não sei lá. Então, a partir daí, ele montou uma equipe de bastidores sem mexicanos, escalou o elenco com uma atriz mexicana e o motivo disso é muito simples. Olha. We did a big search. We were open and we did a big search in Mexico. But at the end of the day, the best actors who embodied these characters are the ones that are right here, right? Não, essa da diretora de casting foi um surto. Assim. E aí eu lembro que na época que não estava tendo tantas polêmicas com a Emília Pérez, as pessoas tentaram passar o pano, falando, gente, mas é porque ela tentou achar... Assim, a mesma coisa que chegar no Brasil e falar, não tem atriz não tem tão atriz bom assim, tão legal no Brasil, assim, funcione. que encaixava bem nesse personagem. Então, como você pode imaginar, o filme é cheio de estereótipos. E os mexicanos decidiram fazer alguns protestos em relação a esse filme. Um deles, muito criativo e muito bom. A artista trans mexicana Camila Aurora, ela decidiu fazer um curta chamado Johannes Sacre Bleu, que é tirando sarro dos franceses. Então, quando você vai assistir o curta, todos os figurantes, eles são mímicos. Todo mundo tem um bigode, todo mundo tá fumando toda hora. Todo mundo tem boina. Tem boina. Não, porque assim, quando a gente fala disso, porque Emília Pérez, a primeira cena... Começa o filme com os mariachis, assim. É uns mariachi, além do chapelão, eles estão com umas luzinhas de Natal. Então, assim... É absurdo. Então, a resposta do México vir com arte também é muito boa. Além disso, o Rodrigo Prieto, que é diretor de fotografia de um monte de filme de sucesso, Barbie, ele teve por trás de vários filmes do Scorsese, Lobo de Wall Street, Assassino da Lua das Flores. Ele é muito bom, ele é muito renomado em Hollywood. Ele é mexicano. Ele criticou abertamente a falta de atores e atrizes mexicanas, além de falar que tem vários problemas com a língua espanhola, vários problemas de tradução, reforçando que faltou um revisor na hora de escrever esse roteiro. O maior exemplo que ele dá se passa em uma prisão, que tá escrito assim, carcel, quando eles usam penitenciária. Então são pequenos erros que, assim, quem é mexicano vai bater o olho e vai saber. Mas o motivo disso é porque o diretor, ele tem um desprezo pela língua mexicana. Não, calma. Não tem é assim. Um desprezo. Não é desprezo. Ele deu uma entrevista recentemente. Desprezado. E ele foi falar sobre a língua espanhola e ele falou
Essa fala aí. Que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. Desprezo. Não, mas assim, é basicamente um europeu autocentrado. Preconceituoso, desprezando a língua espanhola. Enfim. O mais doido é que esse filme, mesmo com todas as polêmicas, ele estava sendo aclamado por crítica pela indústria. O Denis Villeneuve tinha elogiado, o James Cameron falou que assistiu 3 vezes porque achou muito ousado, visionário. E aí o público levantando a sobrancelha, falando assim, mas tá certo? Tá certo isso? Aí quando ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme internacional, batendo Ainda Estou Aqui, e melhor musical, ganhando de Wicked, os brasileiros falaram, peraí, Dá uma segurada. peraí, O que tá acontecendo amigos aqui? mexicanos, contem com a gente, sabe? Porque só tinha um filme latino aí, entendeu? Só tinha o Ainda Estou Aqui. Então, a galera se juntou, conversou na internet, você consegue se aproximar de outras culturas, olha só! Não é? Você consegue aprender sobre a opinião de outras pessoas, de outros povos, de outras vivências. Que loucura pela internet! Meu Deus! E aí os brasileiros se juntaram, começaram a fazer um barulho. Falando, pera lá. Bom, brasileiros começaram a fazer barulho e começaram a falar sobre Emília Pérez, sobre um monte de coisas. E aí, Fernanda Torres, como uma mulher com classe que ela fez um vídeo em seu Instagram falando assim, galera, vamos parar de falar mal de Emília Pérez, vamos parar de falar mal sobre a Carla Sofia. A Carla Sofia é uma pessoa maravilhosa. Quando eu cheguei em Hollywood, ela pegou na minha mão e me apresentou pra todo mundo. Enfim, fez um vídeo como recado pra gente, que a gente é muito apaixonado, né? E todo mundo entendeu o recado, tava tudo certo. A gente tava mais enaltecendo Ainda Estou Aqui do que xingando ali a atriz, principalmente do filme. Eu vi pouquíssimas Eu não coisas. vi quase nada Assim, de com alguém certeza... falando. Devia ter. Com certeza devia ter, tem, mas assim, o volume de coisas não tava O tão... principal era o fato do filme ser repleto de estereótipos de erro, Exato. tipo, a representação dele também, mas Isso. enfim, era este o ponto. Exatamente. O mais estranho, quando esse vídeo da Fernanda Torres foi lançado, foi que Carla Sofia não curtiu, não comentou, não compartilhou, não seguia a Fernanda Torres nas redes sociais. E aí o mais doido é que você pensa assim, não, mas você vai medir uma amizade pela rede social, não sei o quê. Mas é esquisito, porque ainda mais se dizendo de uma pessoa que era muito ativa em redes sociais, que a Carla Sofia postava stories sempre, postava Twitter, não sei o que, já vamos chegar nessa parte do Twitter. Então tinha muita coisa ali acontecendo, e a gente falou, nossa, por que ela não respondeu a Fernanda? Estranho, né? Ainda mais ela falando sobre outro filme, mas ficou nesse disse que não disse. Eis que Carla Sofia veio fazer uma press tour no Brasil pra falar de Emília Pérez, deu uma entrevista pra Folha, e aí foi que o bicho começou a pegar feio. Porque ela disse diretamente com essas palavras. Fernanda Torres, uma ótima pessoa, mas a equipe dela... que hablan mal de mim e de Emília Pérez. Isso diz muito mais sobre eles do que eu. E aí ficou todo mundo assim... Que? Da onde você tirou isso? Prova então. Fala aí, você falou? Então prova aí. E o que isso quer dizer? Que basicamente estava se criando uma narrativa que as críticas a ela e a Emília Pérez foram fabricadas pelos brasileiros, que os brasileiros que estavam contra a Emília Pérez, e a gente que começou, que não era um movimento da América Latina, um movimento do México e Brasil e União Sinistra, era como se os brasileiros só estivessem fazendo esse barulho pra tirar a Emília Pérez do páreo. Enfim, bizarro. O segundo bizarro. apagamento da opinião mexicana nesse filme. Exatamente. Aí os brasileiros viram esse trecho, acharam esquisitíssimos, inclusive foi apontado ali que poderia estar infringindo uma das regras da academia por falar diretamente mal, ou enfim, de uma equipe de outro filme, e começou um bafafá, todo mundo mandando pra todas as revistas americanas e não sei o que. A Variety chegou a fazer uma reportagem falando que a Carla Sofia não tinha de fato infringido alguma regra da academia, mas que foi deselegante. Que deselegante. Bom, aí a gente já tava vendo que essa corrida pelo Oscar tava ficando meio feia, já tava virando um barraco, porque depois que, enfim, saíram matérias sobre esse trecho, a Carla Sofia falou, imagina, eu falei, mas fui mal interpretada. Assim, não tem como você interpretar de outra forma. Então, assim, meio... O caos foi instaurado. E aí, depois de tudo isso, veio a bomba maior. Carla Sofia Gascon estava lá vivendo sua vida, sendo uma grande comentarista de Twitter. Resolveram cavucar o tweet, que nem era tão passado assim, não era 2010, era 2021, 22, 23. E acharam um monte de posts preconceituosos, xenofóbicos, assim, comentários inadequados. E o mais doido é que todo mundo começou a achar que foi os brasileiros que fizeram isso. Não, os brasileiros não cavucaram.
canto, não sei o quê. Mas não foi. Foi uma jornalista chamada Sarah Raj que fez tudo isso. Ela é uma canadense que encontrou esses tweets dela falando do George Floyd, falando de xenofobia, falando de muçulmanos, falando de um monte de coisa assim. Como a Paty falou, não fale isso, amiga. Assim, Tem um jura? pouco de bom sério? Porque- Preconceituosa essa altura do campeonato? Não, e é uma coisa assim, como a gente falou, é recente. Então, assim, quando a gente fala muito sobre essa história de tweets antigos, resgate, não que justifique, tá? Obviamente que não. Mas quando às vezes a pessoa não tinha um letramento antigamente, em 2010, como a gente tem hoje. Mas não, eram tweets de 2023. Tweets da cerimônia do Oscar, que foi de 2020, 2021. Foi agora, inclusive, porque teve esse Oscar que teve a vencedora do Oscar de Minari e de Judas e o Messias Negro, que ela falou, não, é uma premiação que tá se tornando afro-coreana. Não, ela falou que ia ser um festival afro-coreano. E, gente, assim, o Oscar tem uma coisa que ele não gosta, que é você falar mal da academia. Então, assim, ela tava lá destilando todas as suas xenofobias, preconceitos, e de repente ela resolveu falar mal até do Oscar. Aí é claro que os brasileiros foram lá ajudando a cavucar mais. Aí a Variety fez toda uma thread de vários tweets individuais dela, Gente, falando. Eu preciso Foi citar. um momento. Quando que você colocaria Igona e corrida do Oscar na mesma frase? Tinha a tweet dela falando até da Igona, Não que era uma fez influenciadora sentido brasileira que já isso. faleceu. Gente, Não, é um grande absurdo, um grande absurdo. Tanto que a própria academia deu unfollow nela, depois falou, olha, gente, não tá dando. é que a academia segue todos os indicados. É quando a academia, o Oscar, te deu um follow, aí você fala, aí fedeu, né? Aí fedeu. E aí, pra fechar essa história que tá muito maluca, o que aconteceu? Ela foi dar uma entrevista, aquele esquema. Quem me conhece sabe. Não, porque euzinha, não. Aí você vai ver a entrevista, foi uma entrevista que não teve o consentimento da Netflix. A Netflix não estava sabendo que ela marcou. Foi um negócio que ela fez por ela. E aí já fica complicado, né? Por que a gente tá falando da Netflix? A Netflix é a distribuidora oficial do filme. A Netflix não sabia, ela tá bancando essa corrida do Oscar. E ela fez por ela mesmo. Porque ela falou do tempo que ela fez. Porque assim, podia ter vindo o pessoal lá que trata justamente dessas coisas, né? O PR lá. A pessoa, existe uma pessoa chamada, né, PR, que é a pessoa que ajuda ali a fazer toda essa contenção de crise também. Ela resolveu que vou fazer, tô nem aí. Resumindo, a bomba explodiu. Foi cagada pra tudo quanto é lugar. Os caras ficaram desesperados, tanto que a Netflix começou a tirar ela do For Your Consideration, que é a campanha que eles fazem pro Oscar, e estavam usando ela porque ela tá indicada pra melhor atriz. Pô, lembrem dela quando forem votar e tal. Aí agora não lembra não. Lembra não, vocês que... Deixa quieto, abafa, deixa quieto. E uma coisa que a gente fala muito dessas corridas de Oscar é um lobby, que a gente já explicou algumas vezes pra vocês, que existe muito investimento pra que os votantes vejam seu filme, comentem sobre o seu filme, etc. Então, gastou-se muito dinheiro com essa campanha. Gastou-se, assim, a Netflix, que é a distribuidora lá fora, como a gente comentou, e tava, assim, apostando todas as suas fichas em Emília Pérez. E quando isso acontece, você faz assim, e agora? Bom, dito tudo isso, Selena Gomez está na miúda, não está comentando nada sobre isso. Também por isso não atinge ela de alguma forma. Zoe Saldana também estava em silêncio, só que chegou um ponto que ela participou do Q&A, perguntaram sobre toda essa questão, toda essa polêmica com a Carla Sofia pra ela, e ela falou, não concordo com nada disso, eu quero me distanciar dessa narrativa, não sou eu, que está correto. O que ela está falando é, pelo amor de Deus, não me tirem meu Oscar. Eu tô quase lá. Exato, tanto que a Zoe, ela era uma das favoritas da temporada, né? Tanto que assim, a Carla Sofia, ela falou tanta merda que teve uma hora que ela falou assim, como seria racista se eu estou trabalhando com Zoe Saldana? Gente, assim... Ela falou. Então, assim, Zoe, que estava ali sendo uma das mais premiadas dessa temporada como atriz coadjuvante, tá quase vendo seu Oscar sair de suas mãos por conta de toda essa polêmica. Mas, um último parênteses final, pra gente falar do filme agora. A Zoe, ela tá, né, fazendo a campanha. Ela ganhou um prêmio em Londres esses dias pra falar, né, sobre Emília Pérez. E aí, tipo assim, Zoe, eu te adoro, mas essa não deu pra defender. Que ela pega, assim, o prêmio, ela... Ai, Deus mío! Ai, Deus mío. Como falar inglês agora? Eu falei, minha filha, você é de Nova Jersey. Você nasceu nos Estados Unidos. Né? Essas horas. Não, e aí, assim, na hora que ela fez o Deus mío, como falo em inglês agora, eu fiquei, tá uma pataquada até demais. Depois desse dossiê sobre os bastidores, né? Sobre o entorno, sobre a divulgação, vamos falar sobre o filme, não é mesmo? Estamos aqui. Estamos aqui. Faz sentido todas
as reclamações dos mexicanos? Faz. Sim, muito. Faz. Porque é um completo absurdo. É o que o diretor falou, é o que ele imagina que seja o México. Então ele cria da cabeça dele um estereótipo completamente maluco sobre o que é o México. Ele escreveu como se fosse uma opereta. E aí, quando você pensa na Europa, faz todo sentido. Porque era isso que eles faziam. Então eles imaginavam lugares exóticos, como a Ásia, e príncipes e rainhas e coisas que aconteciam inusitadas nesses lugares que eram distantes de onde eles moram. Eles tinham conhecimento? Não. Eles imaginavam. E aí, foi o que ele fez. Mas em 2024, 25, não é mesmo? Exato. E o mais doido é que, assim, se ele tivesse criado essa história, inventado um país... Inventou um país. O país é a República das Cadeiras. Eu tô vendo a cadeira aqui. E aí fazia lá, Emília Pérez, que vem da República das Cadeiras, tá tudo bem. Mas ele quis colocar um país que existe, e é isso que é muito estranho, porque é um musical. E o fato dele ser um musical se tratando de desaparecidos do México, que é um assunto super sério, super delicado, é difícil. E sem o conhecimento prévio pra falar sobre isso. O principal problema pra mim não é ser um musical, é realmente você não ter conhecimento, você ir pro lado dos estereótipos e você cair tanto em estereótipos de raça como em estereótipos de gênero. Ele vai pra esses dois lados. Então, assim, é muito problemático e ainda mais no momento onde o México e os mexicanos estão sofrendo perseguição nos Estados Unidos. Exatamente. E esse é um filme que a gente chegou a comentar disso, que ele é, pra mim, a representação do que é ficção americana. Ficção americana é um filme que foi lançado ano passado ou ano retrasado? Não, é do outro Oscar. Do outro Oscar. É do ano retrasado, concorreu ao Oscar do ano passado. Isso daí. Que mostra um autor que ele é negro e ele fala de várias coisas, só que eles sempre querem colocar ele nessa caixinha de autor negro. E aí ele fica bravo um dia, ele enche a cara e fala, então eu vou escrever um livro também cheio de estereótipos do que os Estados Unidos acha que é um homem negro. E aí o livro vira um sucesso. O manuscrito, antes dele lançar, começa a crescer adaptações e vira um grande fenômeno. E Emília Pérez é mais ou menos isso que acontece. É o que as pessoas, os europeus, Hollywood acredita que os mexicanos têm que ser. É só esse estereótipo que encaixa eles. Exato. Então é um completo absurdo. E aí eu acho que como a gente já tocou no assunto sobre ser musical, agora é um filme musical que fala sobre desaparecidos, fala sobre transição de gênero, funciona como um musical. Que aí é aquilo que a Ana falou. Não existe um problema dele falar sobre assuntos mais pesados. Porque é que ópera, por exemplo, ela é um musical que trata de assuntos muito pesados. O teatro tem filmes também, tipo, você vai dançando no escuro. Ele tem um assunto super pesado e é um musical. Então, pra mim, não é uma barreira. O musical é uma via de expressão. O problema é quando ele banaliza essa via de expressão. Eu acho que tem cenas das Zoe Saldana que são muito boas. Eu realmente acho ela muito boa e eu estou triste. Que tudo isso tá acontecendo, né? Mas é isso. Eu acho que não funciona como um musical porque as músicas são muito ruins. São muito ruins. Todas as músicas são irritantemente ruins a ponto de não sair da sua cabeça. Então você tem a música... Cumpriu o papel. É pra isso, Pelo amor de Deus. Se você cantou, você fez. Pelo amor, não. Porque eu não consigo parar de cantar aquela música horrorosa do From Penis to Vagina lá, por causa que tem um médico que ele canta o... I see. E ele não tem expressão nenhuma na voz. A voz dele é horrorosa. Não, e o mais doido foi que o diretor deu uma entrevista falando: eu não me importava em a música rimar, e as pessoas cantarem bem. Claramente, né? Claramente. É a Chiquinha defendendo lá o negócio. A música é ruim? Sim. E daí? A música não rima? Sim. E daí? Cabe na métrica? Não. E daí? Eu tô um pouco com a Nath, porque é isso, assim, eu vejo cenas da Zoe, principalmente, que ela está atuando muito bem, e até na própria relação com a música ali, ela tá funcionando muito bem. Porém, é dentro desse filme que é um negócio macarrônico ali que não funciona. Mas coitada da Zoe. Coitada da Zoe, sabe? É isso. Como a gente já te deu a fofoca completa, a gente vai continuar comentando desse filme. Eu quero saber se você já fez a sua parte. Se você já curtiu esse vídeo. Se você já deixou o seu like. Já deixou o seu like. Já embarancei toda a minha... Porque eu não sou hablante em português. Eu não sei falar mais português. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Então, deixa seu hype, deixa seu comentário, deixa seu like. Ai! O senhor vem agora!
porque agora a gente vai falar das atuações, que são todas ruins. Elas estão defendendo a Zoe Saldanha, mas eu achei todas uma merda. Todas estão horrorosas. Todas as pessoas desse filme estão muito, muito mal. E a culpa é dos atores? Não. A culpa é de um diretor que não fala a língua que ele tá dirigindo. Quando ele não sabe falar espanhol, quer dizer que a pessoa tá atuando, tá fazendo alguma coisa e ele não sabe se tá bom ou se tá ruim, porque ele não fala a língua. É simples assim. Então a pessoa faz um negócio lá, ela faz, falou errado, falou estranho. Não sei. Então vai, joga lá e tá lá lançado. Então tá todo mundo mal nesse filme, porque o diretor não sabe o que ele está fazendo quando o quesito é atuação. Bom, eu gosto da Zoe. Pronto. Aí a gente vê como somos amigos, porque gritaria a Natália na paz. Eu gosto da Zoe. Eu também. Eu gosto da Zoe. Eu acho que a Selena tem momentos, o espanhol de Selena é bom? Não. Mas eu acho... Parece Alto Valeriano em alguns momentos? Sim. Alto Valeriano. Parece. Alto Valeriano. Mas eu acho que ela foi ali de coração aberto. Eu e também. ela acabou numa roubada. Tipo, é isso, de não receber o amparo de uma direção que levasse ela... Porque é isso. Gente, o que acaba no filme foi que alguém aceitou, entendeu? Exatamente. É isso, que você pode pedir pra fazer de novo, repetir até ficar bom. Eu acho que a Selena tem momentos que ela entrega, que ela tá assim. Ela tem uma expressão corporal muito boa. Muito eu boa. acho também. Ela tá ali, mas ela foi colocada numa roubada, num idioma que ela não é fluente. Ela quis tentar algo novo e aquilo recebeu muito mais atenção do que eu acho que ela imaginava. Eu acho que ela pensou, vou fazer esse filme aqui por R$3, Não, sim. sabe? Pra ajudar e vai ser bom pra mim, porque eu quero tentar coisas diferentes e tal, e me aproximar mais das minhas origens. Mas assim... E foi muito doido, que isso a gente nem incluiu na parte da polêmica, porque era uma coisa muito anterior, porque um ator mexicano deu uma entrevista no podcast falando como que botam uma Selena pra fazer uma atuação em espanhol, sendo que ela não fala. E todos os fãs da Selena foram em cima, antes de toda a polêmica de Emília Pérez rolar, né? E ela até chegou a pedir desculpas publicamente, falando, eu fiz o melhor do que com o que eu conseguia. E aí, então, eu acho que com os momentos que ela dominava ali em relação a dança, em relação a canto, e a mesma coisa com a Zoe ali, elas fizeram o que elas conseguiam, tanto que a Zoe, por ter um domínio ali também maior da língua, funcionou melhor. Eu não acho que as duas estão ruins. A Carla Sofia, eu já acho que é uma questão no filme, que ela é muito dura, ela quase que não encaixa muito bem ali no papel, não assim. tem sutileza, assim. Exato. Tipo, acho que nem quando ela tá cantando, que ela realmente falou que ela não canta. Que tem mais uma polêmica que foi usada inteligência artificial pra ajudar nas vozes, isso, né? é tipo explicável, porque quando um artista vai gravar uma música no estúdio, a Billie Eilish, inclusive, tem um vídeo muito bom dela explicando isso. Você vai pegando trechinhos que fica bom. Sim. E aí você monta a música. Então não é uma música como se fosse uma performance ao vivo, ela é uma música montada também. Então ali eles usaram umas gambiarra pro negócio ficar. Mas imagina como tava o original. Nossa, isso é horrível. Porque a gente pensa na Cintia Erivo fazendo 400 acrobacia pra cantar Cantando o negócio de ponta cabeça. e perdeu o Globo de Ouro pra Emília Pérez. Mas, vamos lá. Uma coisa que eu acho importante dizer quando eu assisti o filme, que me chamou a atenção e que eu acho que foi isso que também chamou a atenção do James Cameron quando ele falou bem do Denis. Gente, o Denis ele dirigiu Duna. Então, assim, eu gostei muito da fotografia do filme, porém... indicada ao Oscar, não sei se precisava. No lugar de Conclave ainda, não sei se precisava. Mas eu acho que em vários momentos, assim, das cenas musicais, assim, a fotografia é muito bonita, o figurino é muito bonito, então, assim, alguma parte técnica ali eu acho legal, porque várias pessoas de renome também falaram bem, mas, é o que a gente sempre fala, quando você coloca num todo, não funciona. Mas se você separar por essas partes, eu entendo que funciona melhor. Eu não gosto, cara. Eu acho muito ruim, velho. Tem aquela cena que elas estão falando com as três com a tela dividida, eu acho muito ruim. Eu gosto dessa cena. Eu gosto. Eu acho que tem outros exemplos de outros filmes que já fizeram isso muito melhor, muito mais bem feito. Tanto que eu acho que isso é uma tendência de musicais agora. O Wicked tem uma cena parecida com essa, só que essa é mal feita. Então, assim, é legal você ver quando o mal feito tá acontecendo, pra você poder comparar. O Wicked aqui funciona. Por que funciona em Wicked e aqui tá dando errado? Acho que é um bom exercício. Mas eu acho muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Tem, pra ser justo, tem uma cena que se fala assim, não, aqui era uma ideia legal se fosse um filme decente, que é a cena dos desaparecidos e tal, pá. Se fosse um filme bom, seria interessante. Mas, no geral, quando você encaixa ali, fica uma grande porcaria. Eu acho que eu concordo com a Paty. Acho que tem uns pontos ali que são interessantes, que realmente, assim, tem um pensamento ali que leva a um lugar diferente e tal. Sim. Isso pode chamar atenção. Mas é isso. Amarrado dentro de tudo? Amarrado dentro de tudo? Justifica? Dá pra defender? Justifica 3 indicações ao Oscar? O que não, pra mim,
mim não bate, Não bate 13 indicações, sabe? Da história. Gente, é tipo o Senhor dos Anéis cinema. e Emília Pérez. Sabe? Assim? Pra mim, assim, não tem cabimento. E é muito doido que a primeira mulher trans indicada à categoria de melhor atriz seja a Carla Sofia Gascon, que se envolveu em tantas polêmicas como ela se envolveu. E o pior é que o GLAAD, que é a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, soltou uma nota falando que Emília Pérez não é uma boa representação trans. Então, assim, são muitos problemas e muitas camadas de problemas envolvendo esse filme. Exato, que é antes de todas as polêmicas, de toda, assim, de tudo que tem acontecido dessa parte de fora de bastidores, né? Quando a gente pensa no filme em si, eu acho que o que aconteceu muito com Hollywood foi, putz, a gente vai premiar uma história de transição de gênero, etc. Antes de analisar, de fato, se aquilo fazia sentido para pessoas trans também. Então, tudo nesse filme, assim, tá ficando... vai virando uma bola de neve, e agora com a campanha que foi um desastre, enfim. Enfim. Inclusive, a gente vai deixar o texto aqui do GLAAD, se tiver interesse de ler. Ele tá bem interessante. Eu acho que é importante a gente entender isso também. E agora, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei responder. Este filme vai levar algum Oscar? Olha, depois de tudo isso, depois Será? de tudo que aconteceu, eu acho que ele vai levar no máximo um com a Zoe Saldanha. E detalhe, assim, a gente tá gravando esse vídeo numa semana que vão ter vários eventos agora, né? Vai ter o Critics' Choice, vai ter o EFI, que é um almoço para as pessoas indicadas, e a Carla Sofia já cancelou sua participação em tudo. E o mais doido é que o Critics' Choice, ele fechou as votações antes de dar todas as polêmicas dos tweets. Então pode ser que no Critics' Choice... quase puxando meu vestido. Não pode ser que seja extremamente premiado, porque ele estava sendo o favorito. Então pode ser que premie a Carla, premie melhor filme, melhor... Então assim, não sabemos como isso vai acontecer. Estamos aqui com a nossa pipoquinha. No caso, isso é bom pro Ainda Estou Aqui, porque a chance de Ainda Estou Aqui ganhar um Oscar de filme internacional aumenta. Porque o principal concorrente de Ainda Estou Aqui é Emília Pérez. São os 2 filmes internacionais indicados na categoria de melhor filme. Seria de bom tom. Seria de bom tom. Veremos aí como que a ala internacional da academia vai se comportar. No meu Oscar, não teria meu voto, entendeu? Se eu fosse votante do Oscar, eu estaria assim... Se coubesse a mim... Queria só dizer assim, mas pra fechar, eu e a Natália, a gente falou alguns pontos bons do filme, o Fábio odiou tudo. Fábio, leva seu selo amiga de aprovação? Não. Natália, leva seu selo amiga de aprovação? Não. Também não levo o meu. E como a gente falou lá no começo, se ele tivesse inventado um país aleatório pra falar e falasse uma língua, mas assim, e quando tivesse enfiou o calado México, a boca depois também, É sabe? muita vontade de falar merda, né? Se não tivesse tweetado, se não tivesse dado entrevista, tudo sabe, assim. falando tudo errado, não dá pra defender. Não dá. A gente tentou, assim, sabe, buscar coisas e tipo, falei Referências. várias vezes pro Fábio, para de falar mal desse filme desse jeito, mas ele tava certo. É isso aí. Kendrick Lamar ensinou, o ódio sempre vence. Odeie com toda a sua força. Chega de ódio, chega de Odeie. ódio. Faça uma música pra quem você odeia e ganha 5 M's. Não. Grammys. Não, porque aqui no Entre Migas você gostou, você investiu. Nada de ódio. Então, a nossa análise nunca está completa sem a sua opinião, sem ódio com a gente. Esquece o Fábio, homem é tóxico. Coloca aqui com a educação. Se você não gostou de Emília Pérez, você quer defender a Selena Gomez, a Zoe, a Carla também é difícil defender e o diretor também. Mas conta pra gente aqui nos comentários onde você está no meio dessa polêmica. Um beijo, acompanha toda a cobertura do Oscar com a gente, vai ter muita coisa por aqui. Deixa o lado sombrio te consumir.